Alô? 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 Alô, som, teste. Alô, aumenta um pouquinho aí. Alô? Deu? Bom, pessoal, boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Hoje a gente está começando mais um ciclo de palestras, que é uma disciplina do MEX, né, apresentada no MEX. Esse é o segundo ano em que a gente apresenta essa disciplina. Eu e o professor Carlos Quintela, que é diretor da FGV Energia, dentro de casa. E a gente tem a honra hoje, claro, a gente convida sempre executivos de expressão de mercado. A gente tem a honra hoje de receber Pedro Vilares, que é diretor-presidente do Instituto Natura. Vem aqui partilhar com a gente a sua história, os seus desafios, né? O exercício da liderança e, enfim, os dilemas de gestão. Esse ciclo de palestras, na realidade, ele faz esse convite, né? A gente traz os executivos para que a gente possa compartilhar, para que seja um grande fórum, um grande espaço de compartilhamento, para que a gente possa aprender, né? Se colocando na posição de que nós que somos uma casa do conhecimento, uma casa que busca, vamos dizer assim, gerar conhecimento, a gente também, nesse momento, recebe os executivos, aquelas pessoas que estão comprometidas com a prática das organizações, a gente aprende um pouco também. Então, eu gostaria de agradecer. O Pedro, ele é engenheiro de produção, com mestrado no MIT, tem um currículo muito bonito, eu não vou ler o currículo inteiro, mas é um currículo bastante global, internacional. Vou pedir que ele mesmo se apresente. Depois, brevemente, ou no próximo encontro, a gente fala um pouquinho para os alunos que estão cursando a disciplina de como é que a gente vai funcionar, mas desde já você já tem acesso à ementa e a gente vai estar trabalhando dentro daquelas entregas da ementa, tá ok? Então, por favor, Pedro, você é o nosso convidado, muito obrigado pela presença. Obrigado. Gente querida, boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Deixa eu botar o meu relógio aqui, porque eu gosto sempre de controlar o tempo. Eu estou bastante acostumado a fazer palestras sobre a empresa Natura. Eu tenho 15 anos de Natura, estratégia da companhia, participei do IPO da companhia, fiz o roadshow. Estou acostumado a falar do Instituto Natura, mas dessa vez me foi solicitado uma coisa nova. Me foi solicitado que eu falasse um pouco da minha trajetória. E eu só tinha, a única vez que eu falei da minha trajetória foi fazendo terapia. Eu nunca fiz isso. Então, o que nós vamos fazer aqui um pouco é uma terapia em grupo. Eu preparei poucos slides, são 4 ou 5 slides, em que eu começo contando um pouquinho o timeline da minha vida, desde o meu nascimento até o dia de hoje. Depois vocês vão ver isso rapidamente em 2 slides, e depois eu vou voltar em algumas etapas da minha vida e vou compartilhar aprendizado. Mas eu já antecipo para vocês que, e eu vou tentar fazer isso de uma forma relativamente breve, porque vocês vão perceber que eu tenho uma experiência bastante variada, e eu prefiro que a gente converse mais, que vocês vão ter um cardápio das minhas experiências aqui. Nós vamos poder falar de vela oceânica, para quem quiser, vamos poder falar do infarto que eu tive, podemos falar de Instituto Natura, de IPO de Natura. Então, eu prefiro passar um pouco por esses temas e depois, na medida do interesse de vocês, a gente vai aprofundando, tá ok? Muito bem, eu nasci em 62, para aqueles que são gray hair como eu, um pouquinho antes de 64, quando vivemos todo momento de ditadura. Eu
Me formei em 85 em Engenharia Mecânica de Produção na USP, e me formei em Engenharia porque, como vocês já viram no meu nome, tem um sobrenome Vilares. E para aqueles que também se lembram, eu sou da família Vilares, que tinha o Grupo Vilares, Elevadores Atlas, Aços Vilares e assim por diante. E na minha família tinha uma tradição de que meu avô, meu pai, meus tios, todos eram engenheiros. Então eu achava que para que eu pudesse fazer jus ao processo sucessório, que eu tinha que me tornar um engenheiro também. Tive uma felicidade, e eu sempre gosto de contar isso, porque eu me formei, eu entrei na faculdade relativamente cedo, com 17 anos, me formei cedo, e logo depois que eu me formei, eu tive uma oportunidade, aqueles que também se lembram, isso mais ou menos, estou falando de 86, foi um pouquinho depois que o Amir Klink fez a sua primeira travessia a remo do Atlântico. Eu tive a felicidade de conhecer o Amir Klink, que acabou virando a minha cabeça, e eu tive esse privilégio de poder passar praticamente um ano velejando, logo depois que eu me formei, atravessei o Atlântico com barco à vela, assim por diante, que me trouxe uma série de aprendizados que eu trago até hoje. Um pouco mais, voltei dessa minha velejada, comecei a minha vida no Grupo Vilares, na época como engenheiro de aplicação em robótica, automação industrial e coisas do gênero. Vivi aí alguns anos muito difíceis, e vocês estão vendo lá em cima, né, que eu pensei algumas coisas como ditadura, década perdida, anos terríveis de inflação, momentos de abertura econômica, e essa transição toda que o Brasil passou, vários grupos industriais, dentre eles o Grupo Vilares, acabou sendo vendido para investidores de fora, de uma forma geral, e eu acabei vivendo essa enorme reestruturação dentro do Grupo Vilares. Eu era bastante novo na época, eu tinha 26, 27 anos, eu vou contar um pouco mais de detalhe, mas peguei uma bucha danada já no começo da minha carreira. Desse momento de reestruturação, nasceu então, do negócio que eu estava responsável, nasceu uma joint venture, que era uma empresa junto com a IBM. Eu lembro que essa época eu vinha muito aqui na Presidente Vargas, né, no prédio da IBM. Essa joint venture acabou sendo, mais tarde, vendida para a G Capital Solutions, que é da General Electric. Nesse meio tempo, eu fui fazer um mestrado nos Estados Unidos. Eu estou passando rápido por isso, porque depois eu vou voltar, tá, gente? Eu vou voltar e vou contar um pouquinho dessas experiências. Eu fui fazer o meu mestrado nos Estados Unidos, e quando eu voltei como diretor-presidente dessa empresa. Essa empresa, que é a G Capital, é a mesma que essa. Nesse meio tempo, a empresa foi adquirida pela G Capital. Dessa etapa na G Capital, eu, já em 99, eu ingressei na Natura. Eu puxei um detalhezinho aqui em cima, que eu botei o logo da GE aqui, e o logo da maçãzinha aqui. Não tem nada a ver com a Dilma, viu, gente? É só que coincidiu. Mas é porque são coisas que todos nós aqui vivemos essas épocas, e nessa época aqui, a GE era a most valuable company, era a empresa mais valiosa do mundo, né? E é muito interessante você pensar numa empresa que é uma empresa que faz plásticos, lâmpadas, turbinas, entre outras muitas appliances que eles fazem, né? Você vê que em questão de 20 anos, a Apple, que nessa época estava quebradinha, né? Steve Jobs em baixa e tal, ela se tornou a empresa mais valiosa do mundo. Então, enfim, é o que a gente tem vivido esse mundo, o quanto a internet está mudando os modelos de negócio, o quanto isso impacta cada uma das atividades que a gente faz, e assim por diante. Bom, eu ingresso na Natura, detalhe, importantíssimo, né? Eu mostrei para minha mulher isso, ela ficou tão orgulhosa. Me casei em 96, casei tarde, casei já com 34 anos, fui ter a minha primeira filha aqui em 99, ingressei na Natura nessa mesma época, ingressei como um cargo que chamava-se Diretor de Operações Brasil.
Eu era basicamente o responsável pela parte do negócio da Natura. Um negócio em que naquela época nós já tínhamos 200 mil revendedoras, que nós chamamos de consultoras. E para que vocês tenham uma ideia hoje, no Brasil nós temos 1.300.000 consultoras. Somadas com a da América Latina são 1,5 milhão. Para dar uma ideia da complexidade, né? Um negócio que na época já tinha 1.000 colaboradores, faturava 800 milhões de reais, e eu já trouxe aqui um pouquinho, nós estamos falando aqui de 99, a empresa faturava 800 milhões de reais. Ela está já em patamares de 9 bilhões de reais. Digo isso porque tem sido um enorme desafio para mim e para todos os diretores da empresa, lidar com uma empresa que teve esse enorme crescimento, que nesse meio tempo... Aí eu vou falar isso depois, já estou adiantando. Bom, depois de 6 anos como diretor de operações do Brasil, eu fui cuidar das operações da Natura fora do Brasil. Até então... Não estou dizendo que eu sou o responsável não, mas eu fiz parte do time que conseguiu criar uma estratégia de internacionalização vencedora, né? Nós tínhamos, você ter um modelo de venda diretas, em que você tem que contratar, recrutar consultoras, treiná-las, motivá-las, você levar um portfólio de cosméticos de um país para o outro, não é trivial. E a gente vinha já com anos e anos de insucesso, não conseguíamos construir marca, não conseguíamos construir lealdade do cliente, da consultora e assim por diante. Nessa época, nós fizemos, então, nós criamos um headquarter da Latam, que cuidava dos países fora o Brasil, eu fui responsável por esse headquarter, foi quando nós abrimos a operação do México, abrimos a operação da Colômbia, e eu tive o prazer de abrir a Venezuela e o desprazer de ter que fechar a operação da Venezuela. E, enfim, aí tem um aprendizado bastante grande que depois eu conto um pouco mais. E nesse momento, eu coloquei aqui esse família versus carreira, porque aconteceu uma coisa importante na minha carreira que eu posso depois, se for do interesse de vocês, explorar um pouco mais. A operação da Natura América Latina teve tanto sucesso que os nossos chefes, os meus chefes, disseram assim, puxa, nós queremos ter uma entidade Natura América Latina com cara de América Latina, em que se fale full espanhol, que se viva fora do Brasil, que não fique contaminada pelo headquarter aqui do Brasil. Vamos criar uma sede da Natura fora do Brasil. E foi a encomenda que eu tive, acabamos escolhendo a Argentina, essa sede existe, mas aí eu tive que fazer uma escolha pessoal, porque evidentemente eu fui convidado para me mudar para a Argentina. Nessa época, eu já estou com 52, eu já tinha quase 50 anos de idade, filhos pequenos, pais do meu lado e pais do lado da minha esposa já com uma certa idade, e eu tive que fazer aquele famoso balanço, né? Carreira versus família. E aí eu faço um pequeno reminder, eu tive filho bastante tarde, a minha filha nasceu, eu já tinha quase 40 anos de idade. E como vocês puderam ver um pouquinho na minha trajetória, foram 40 anos bem vividos, bem aproveitados, estudei tudo que eu quis, trabalhei tudo que eu quis, viajei o mundo inteiro, e eu fiz uma promessa para mim mesmo quando a minha filha nasceu. Eu falei, puxa, nos meus próximos 20 anos, a minha prioridade vai ser os meus filhos. Não significa que eu vou me anular pelos meus filhos, mas a prioridade vai ser os filhos. Quando veio esse convite para morar na Argentina, eu tive que me deparar com isso. E eu estou contando para vocês aqui de um jeito heróico retumbante, mas foi uma decisão muito difícil, foram meses de terapia, foram um astrólogo, fui falar com o espírita, juro por Deus, foi assim, consultei todos os meios possíveis e achei, inclusive, que a empresa, quando eu tomei a decisão de que eu não iria, por questões pessoais, eu achei que a empresa ia me desligar, eu sou um cara caro para a empresa, um executivo já bastante alto, e foi muito bacana, porque eu acho que, pelo contrário, acho que a empresa entendeu as minhas razões pessoais, e acabou me colocando em outros desafios, mas foi um momento, assim, crítico, né, em que eu tive que fazer essa escolha, e eu acho que eu não me arrependo, mas a gente pode conversar mais disso, se vocês quiserem. Bom,
Nesse momento, eu tive uma outra passagem interessante, que foi quando me pediram para liderar esse projeto, que nós lançamos esse produto chamado Soul. Alguém conhece o produto chamado Soul? Eu sou o pai do Soul. Qual que era o desafio do Soul? A Natura, vocês conhecem bastante bem, né, uma empresa de cosmética, etc. e tal. Nós temos produtos que não são premium, né? Não é o melhor perfume do mundo, não é o melhor skincare do mundo, tem coisas maravilhosas, e eu só posso dizer que não são premium para vocês, porque fora daqui eu vou dizer que são, né? Mas não são produtos de massa. Eles têm um preço, ele tem um posicionamento intermediário. E nós percebemos, na época, o mercado de cosméticos era um mercado de mais ou menos 40 bilhões de reais no Brasil, que tinha uma faixa de 10 bilhões de reais, onde estão marcas como Dove, Pantene, L'Oréal, marcas bastante boas, de shampoo, de hidratantes, de sabonetes, que nós não tínhamos preço para competir. Então, qual foi o desafio que eu recebi? Lançar uma linha de produtos, que era shampoo, sabonete líquido, hidratantes e sabonetes, barras, que tivesse um preço por ml metade do preço da Natura. Ao mesmo tempo, eu não podia gastar a marca. O que significa isso? A marca Natura é a marca super forte. Se você botar uma coisa muito feia e botar o label Natura, você vende. Mas você está deteriorando a marca. Então tinha que ter um packaging que fosse bastante sofisticado, bonitinho, tinha que ter uma formulação de qualidade, né? Então eu tinha que ter preço que fosse a metade, preço por ml que fosse a metade, um packaging bacana, formulação de qualidade e rentabilidade padrão Natura. E foi aí que nasceu o Soul, e depois eu posso, está escrito aqui, valorizar a marca, a qualidade, manter rentabilidade e evitar canibalização. Então também foi uma experiência bastante legal para mim. Esse infarte que eu tive um pouco depois aqui não tem nada a ver com Soul. Isso eu posso contar também depois. Eu já era magrinho na época, eu já fazia esporte na época, mas é muito mais genético. Meu pai tem 6 estentes e eu aprendi também que arteriosclerose, para aqueles que eventualmente têm na família, a genética é que manda aí, né? Tudo bem, hábito é importante, alimentação é importante, mas não tem jeito, a genética manda, e se eu fiz um erro aqui, como eu sou metido a super-herói, atletinha e tal, eu achava que eu não precisava tomar remédio, porque eu não era grupo de risco. By the way, eu tive um infarto aqui no Rio de Janeiro, foi um perrengue danado, nada contra o Rio, mas é porque eu estava aqui, não é a minha terra, a família não estava aqui, então foi uma complicação. Bom, para terminar a minha história, e aí porque depois eu passo um pouquinho de aprendizados, há 4 anos eu recebi o convite para presidir um Instituto Natura. Então, foi até interessante porque eu vou fazer 15 anos de Natura agora, na semana que vem. Quando eu recebi esse convite, eu falei, puxa, o pessoal falou, Pedro é um cara bacana, já tocou o Brasil, já tocou a América Latina, lançou o Soul, vamos aposentar ele de um jeito elegante, né? Põe ele para tocar um instituto lá, ele fica alguns anos e tá tudo bacana. Cheguei lá, no dia seguinte que eu fui convidado, os fundadores me chamaram para conversar e disseram, olha, é o seguinte, se você acha que você veio aqui para viver uma vida relax, se achar que você está numa ONG de boa, não é nada disso, né? Nós queremos efetivamente fazer a diferença em educação pública nesse país. Nós sabemos que é um desafio monumental, né? Nós estamos falando aí de 44 milhões de estudantes, 2 milhões de professores, 200 mil escolas, um orçamento de 400 bilhões de reais, se você somar o orçamento do MEC, mais municípios, mais estados, 5 mil e tantas secretarias municipais, 27 secretarias estaduais, é um negócio extremamente complexo. E evidentemente que se vocês quiserem eu posso gastar a noite inteira aqui só falando dos desafios da educação brasileira, como é que a gente vê, o que a gente tem feito. Mas o fato é que a encomenda que eu recebi foi assim, nós queremos daqui a 10 anos
perceber mudanças importantes na qualidade da educação no Brasil, e nós gostaríamos de fazer parte dessa mudança. Mas nós achamos que o Instituto Natura ele vai ser o protagonista nisso, mas ele pode ser um catalisador, sim. Ele pode ajudar algumas coisas. Então, faça um plano a essa altura, em que a gente perceba essas mudanças. E é o que a gente tem feito, e que eu posso contar para vocês um pouquinho mais daqui a pouco. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou voltar um pouquinho na minha vida e vou trazer alguns aprendizados que eu fui tendo, tá? Então, nessa fase aqui da adolescência, né? Nasci em 62, entrei na faculdade em 79, com 17 anos, que é a idade que todos nós fazemos uma série de besteiras. E eu fiz todas as besteiras que vocês podem imaginar. Espero que vocês também tenham feito, né? E porque é a idade de fazer, né? Não que a gente não faça depois. Mas quando eu olho para trás e falo assim, puxa vida, até que eu dei certo, né? Eu fiquei muito com essa coisa na cabeça, né? A gente sempre tem que ter uma meta que o alcance dela, que ela seja mais distante do que o alcance das decisões que a gente toma, das pequenas decisões, porque muitas vezes a gente acerta no atacado e erra no varejo, né? Você dá um bote para cá, toma uma decisão para lá, e a minha vida, e eu lembro assim a minha adolescência transviada, deslocada, que não foi tanto assim, mas trago essa lembrança de dizer assim, puxa, eu me diverti tudo que eu pude divertir, eu era um rapaz de classe média alta, então eu tive muitas possibilidades, mas eu nunca perdi o meu norte. Eu tinha essa coisa muito forte de que se eu quisesse fazer parte da sucessão, da liderança do Grupo Villares, que pertencia, né, a uma empresa de capital aberto, mas cuja família que liderava, eu tinha que ser engenheiro e eu tinha que fazer a Poli, porque a Poli era um marco, meu avô foi professor da Poli. Então, isso sempre era aquela minha âncorazinha que eu tinha lá. E isso é uma coisa que eu guardo para mim, né? Porque a gente, no pequeno, a gente erra mesmo, a gente toma uma decisão lá, mas tem aquele norte lá que sempre ajuda a gente. Quando, já na minha viagem de barco, que também é uma coisa que não é o motivo aqui hoje, mas que eu poderia fazer uma palestra só sobre a viagem de barco. Vocês imaginam, sair aqui da Ilhabela, do Rio de Janeiro, subir a costa inteira, ir para o Caribe, Triângulo dos Bermudas, atravessar o Atlântico, parar na África, voltar da África para Noronha, e de Noronha chegar aqui de novo, tem uma riqueza enorme, enfim, tem muita experiência, tem muita coisa bacana. O que eu gostaria de compartilhar, porque são coisas, por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que são coisas que a gente traz no nosso perfil de liderança, traz na caixa de ferramenta nossa, não de velejador, na caixa de ferramenta de líderes de negócio, líderes de organizações que nós somos, né? Primeiro, uma obviedade, né? Planejamento é chave, né? Eu já cansei de ver o Amir Klink fazer palestra, e ele fala assim, porque o pessoal fala, pô, o Amir é um cara, é um baita herói e tal. Ele fala, gente, a melhor das aventuras, o melhor das minhas aventuras, é que sempre tudo deu certo. E não deu certo porque eu tenho sorte. Deu certo porque a gente planeja, né? E eu lembro, só um pequeno detalhe, quando você vai fazer uma navegação oceânica, tem não sei se eu estou falando se tiver gente que conheça mais disso, depois pode até me corrigir, tá? Tem uma carta de navegação que chama-se Pilot Chart, que é uma carta que para cada quadrado de 5 graus de longitude e 5 graus de latitude, ela te diz, para aquele mês do ano, qual a probabilidade de você pegar determinado vento, em determinada direção, probabilidade de você pegar uma tempestade e assim por diante. Por que eu estou dizendo isso? Na hora que você planeja a sua viagem usando esses instrumentos, a chance de você pegar uma tempestade é mínima. Então eu passei em zonas de furacão, na época que não tinha furacão, né? E então, essa ideia de
de fazer o planejamento com cuidado. Segunda coisa, né, que eu também trago para a minha vida, micromanagement. Eu sou um cara obsessivo. Eu sou, sei lá, falam de toque, essas coisas, eu acho que eu não chego por aí. Mas eu sou conhecido pelos do lists que eu tenho, pelos checklists que eu faço, e isso é uma coisa que me ajuda muito, e muitas vezes eu estou vendo, eu estou com a minha equipe, eu estou com outros companheiros, e a pessoa fala assim, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Eu durmo de manhã, eu durmo à noite, sem ter que pensar, eu nunca durmo com a palavra eu preciso. Porque essa palavra eu preciso, ela está no meu checklist, ela está no meu do list. E isso, essa atenção nos detalhes, ligado a sempre ter os checklists, sempre ter os do lists, é uma coisa que me permite lidar com uma multiplicidade de assuntos, que eu acho que é um outro desafio da liderança de hoje, né? Já foi, se existiu alguma época, um tempo que a gente podia ser mais mono em alguma coisa, não tem. Hoje em dia, a gente é multitask o tempo inteiro. Estou vendo que tem muitas mulheres aqui, as mulheres mais ainda, porque não fosse, além do lado profissional, sobra o papel de mãe, né? E dona de casa, por mais que esse papel seja mais compartilhado hoje com o companheiro, testemunho da minha mulher, sempre sobra mais para a mulher, então esse multi sempre é mais, enfim, trabalhar com micromanagement, para mim é muito importante. Evidentemente, gente, que eu estou falando umas obviedades, mas a ideia da convivência, de formar time, de saber lidar com diversidade, se isso já é difícil nas nossas empresas, nas nossas organizações, imagina num barco com 7 homens, num espaço fechado, o quanto isso é complicado, o quanto é difícil você tomar decisões. Nós tínhamos era um barco que não tinha capitão. Todas as decisões eram tomadas por consenso naquela época, ou teve um caso que a gente teve que fazer a votação, porque não chegamos no consenso. Tinha uma frase, tinha aquele barco da Marinha, que ficava até aqui na base, como é que chamava? Era um barco... Cisne Branco. O Cisne Branco, ele fazia uma viagem parecida com a nossa, e nós travamos amizade com eles, encontramos eles em vários portos. E uma das vezes eu fui almoçar no Cisne Branco, e tinha essa frase simples, simples, simples escrita lá. Eu não, nós. Ela é simples, mas ela é tão valiosa, né? É tão normal a gente estar numa reunião e o ego da gente pula na frente, eu fiz, eu quero, e a gente trabalhar esse nós, para mim é fundamental, é uma coisa que eu trouxe bastante. 2 coisas mais. Coragem. Eu não me considero um cara corajoso, aliás, eu era aquela criança medrosa. Eu lembro até hoje da minha mãe me incentivando a pular na piscina, mergulhar, que eu tinha medo. Coragem, para mim, ela é a função do coletivo. Quando a gente faz com o time, essa coragem é mais forte, essa coragem vem. Então, eu aprendi a criar coragem sempre que eu trabalho em time. E por último, a ideia do let it flow, né? Assim, nem sempre a gente consegue ter controle sobre todas as variáveis, tem horas que a gente tem que andar um pouco a favor da cachoeira, do fluxo, deixar correr um pouco, seguir um pouco no curso da maré, porque se quisermos ter tudo muito planejado, tudo calculado, passo a passo, a gente não zarpa do porto. Bom, andando um pouquinho mais, e agora entrando mais no mundo profissional. Foi nessa época aqui, relembrando, e agora eu estou falando dessa minha experiência, que foi começar a trabalhar e viver uma enorme crise. Estamos falando aqui dessa década estou falando de 86 foi o plano, foi Dilson Funaro, foi o plano cruzado, né? Depois veio o Collor com a abertura e assim por diante, e eu estava no olho do furacão, né? Dentro de uma empresa, na época com 22 mil funcionários, enfim, vivendo essa abertura que foi bastante desafiadora para grandes empresas, e no caso do Grupo Villares foi dramático, que acabou com que o grupo fosse vendido para várias empresas. E aí, eu tive que muito cedo, né, com 26, 27 anos,
ter que fazer demissão de 100 pessoas, fazer reestruturações muito grandes, é duro. Eu espero que vocês não tenham passado por isso, mas infelizmente acho que muitos de vocês já passaram. Espero que não tenham que passar, mas tem momentos que a gente tem que fazer essas coisas, né? Essas reestruturações acontecem. Acho que o Brasil de hoje é um Brasil que não convida muito, não quero entrar nas análises do Brasil de hoje, mas é um momento que, infelizmente, está pedindo muitos ajustes para diversos negócios, então pode ser que vocês tenham que passar por isso nas suas organizações. O que eu trago aqui de aprendizado, né? Primeiro, essa frase do Bernard Shaw, que eu gosto muito, que ela fala assim, share your courage, but keep your fears to yourself, né? Que é um pouco assim, você está fazendo uma mudança difícil, compartilhe a coragem, os medos deixa para você. Não é para dizer que você é super-herói, que você vai lidar com esses medos sozinho, mas é que tem momentos que você tem que passar para a equipe a coragem, dizer, galera, vamos que dá, né? Puxa, será que dá mesmo? Mas e se acontecer isso? Isso você guarda para você, guarda para o seu inner circle, guarda para a sua equipe pequena, né? E não no mesmo tom compartilhar coragem, compartilhar medos. Uma frase simples também, daquelas que eu aprendi com meu pai, na dúvida, sempre diga a verdade, né? Por que eu falo isso? Porque, nesse meu caso, eu estou trazendo num contexto em que eu tive que desligar muita gente, tive que fazer muita mudança, e quando você está num momento desse, dessa enorme tensão, lidando com coisas extremamente constrangedoras, pessoas chorando na sua frente, você estar inteiro, você simplesmente falar a verdade, é muito mais fácil, você passa muito mais credibilidade do que você querer criar um arquétipo, dissimular, inventar um papel que não é o seu. E é uma coisa que eu trago bastante. Acho que o exercício da autenticidade é um exercício que nem sempre é fácil. Às vezes a gente se põe em papéis que fala, puxa, eu preferia não estar nesse papel. Mas é a forma como eu, via de regra, tento sempre estar absolutamente presente, absolutamente autêntico, que é onde eu acho que eu passo mais credibilidade e que eu me sinto mais à vontade. A famosa frase, ai que endurecer sem perder a ternura, né? Também já vivi reestruturação muito dura, já vivi reestruturação vindas da GE, que eram umas coisas assim, cavalares. E a gente aprende que a gente pode fazer essas coisas no olho, tendo compaixão com outra pessoa. Eu guardo isso, assim, eu tive que fazer desligamentos muito duros na minha vida, mas guardo a amizade, ainda mais hoje em dia nos tempos de Facebook, eu guardo essa amizade com todas as pessoas com que eu tive esse momento duro. Porque a gente teve um momento verdadeiro, teve um momento que por mais duro que fosse, tinha uma compaixão, tinha um cuidado com o outro, tinha um sofrimento junto daquele momento difícil. Bom, mas nem tudo é tristeza, nem tudo é ruim. Eu acho que viver esse momento de crise, para mim, foi um momento também que me permitiu viver a transcendência, né? Mudar da lagarta para a borboleta, que fez surgir essa joint venture que aparece aqui, ou seja, eu estou falando de um departamento do Grupo Villares que lidava com informática, onde eu recebi essa missão do tipo assim, ou vocês vão fazer uma parceria com o líder de mercado, que era a IBM, ou vocês vão fechar esse negócio. E teve esse exercício terrível de ter que fazer uma reestruturação, de demitir gente, etc. e tal, mas teve um exercício extremamente criativo de sentar com a IBM, que era líder de mercado, e construir uma empresa nova do zero. E aí surgiu essa empresa chamada Evix, que naquela época já nascia com uma série de inovações, e enfim, foi um momento muito criativo, um momento produtivo, um momento realmente da gente pensar em coisas novas depois desse momento difícil de crise. Bom, depois desse momento, passando pela Evix, foi quando eu fui convidado para... Quando eu entrei no meu mestrado da Sloan School lá no MIT. Esse foi um momento
Só ver como é que funciona aqui. Às vezes eu me perco com esse negócio. Onde é que eu tô? Opa! Devagar. Tô aqui, tá, gente? Tô falando desses aprendizados aqui. Eu lembro que nessa época, quando eu recebi a notícia de que eu tinha entrado na Sloan School do MIT, na mesma semana eu recebi o convite. Nessa época a empresa já pertencia só à IBM, para presidir essa empresa. Falei, caramba, né? Agora que eu cheguei para essa posição tão importante, ser o presidente dessa empresa, vem esse convite para eu ter que parar, era um mestrado lá fora, né? Para eu ter que me licenciar da empresa e fazer o meu mestrado lá fora. E eu me lembro de, na época, conversar com um tio meu, que era um grande mentor, e vem essa frase, né, do faster versus far, né? Ir mais rápido agora ou ir mais longe. E isso, para mim, essa provocação de falar assim, não, é melhor eu ir mais devagar agora, eu abrir mão dessa posição que eu tenho agora, mas me preparar para poder ir mais longe. E eu lembro de uma frase que eu aprendi nessa época, que é aquela que diz, né, what brought you here won't take you there. Aquilo que você aprendeu, que te trouxe até aqui, não necessariamente é suficiente para o passo seguinte, né? Isso para mim foram coisas tão fortes, porque eu era meio self-made até então. Eu tinha feito a faculdade, me formei cedo. Eu estou contando aqui, eu me formei com 22 anos, eu já estava aqui com 33, 34 anos, ou seja, eu tive um gap sem estudar muito grande. Eu era o típico ralador, um cara que ralei, vivi reestruturação, pô, já passei por tudo, já fiz joint venture, pô, estou preparado, né? E aí vem essa reflexão, falo assim, pô, mas essas aptidões que eu adquiri aqui, não necessariamente são aquelas que eu vou precisar para um próximo salto, para eu ir mais longe, para eu, enfim, ocupar posições em que eu vou precisar de skills que não são esses que eu consegui simplesmente no meu aprendizado profissional. Outra coisa que eu aprendi bastante na faculdade, vocês devem estar aprendendo, imagino aqui, o que a gente mais fazia lá é análise de caso. E a análise de caso sempre tem um framework no final, né? Tem uma abordagem, uma forma de pensar. Como é que eu frame esse negócio? Como é que eu ponho? Qual é a abordagem que eu vou dar para ele? Qual é a linha de raciocínio? E eu falo isso porque, e imagino que vocês devam estar vivendo isso no curso de vocês, a gente vê tanto case, faz tanto frame, né? E tinha case de finanças, case de marketing, case de economia, case de geopolítica. Tive aula com o Dornbusch, lembra do Dornbusch que falava mal do Brasil pra caramba? Não sei quem lembra dele. Mas eram cases e mais cases, e esse é um negócio que eu guardo muito, que eu tenho hoje na minha caixa de ferramentas, né? E que me ajuda, seja na hora que eu estou tocando uma operação comercial da Natura, que eu tenho que desenvolver uma estratégia de internacionalização para a América Latina, tem que se lançar uma linha de produto, ou tem que criar um plano estratégico para o Instituto Natura, essa quantidade de frames que a gente tem na cabeça, que não é necessariamente aquele específico que você aprendeu de estratégia, ou de economia, ou disso, mas esse conjunto de ferramentas que você desenvolveu te permite que você trabalhe um novo frame para aquilo que você precisa. Então, para mim, isso foi assim, muito forte. Duas coisas mais. Neglective select. Eu me lembro de, nos primeiros meses de aula, reclamar com os professores. Vocês estão loucos. Vocês me fazem ler 100 páginas por dia, me faz estudar isso, me faz estudar aquilo. Aqui não acontece isso, né? E olha a resposta que os professores deram. Se vocês guardarem essa resposta. Eles disseram o seguinte, isso chama-se, isso é para treinar o Neglective Selection. O que é isso?
vocês vão ter que saber fazer seleção negativa. A vida vai te oferecer mais desafios, mais coisas para fazer do que você vai conseguir fazer. Esquece. Você vai ter que saber fazer escolha. E aí começa aqui. Nós vamos dar uma carga de trabalho para vocês maior do que vocês conseguem fazer. Te vira, né? Então era assim. E esse te vira tinha o Eclectic Selection e o segundo falou assim, olha, vocês só vão conseguir fazer todos esses assignments todos se vocês efetivamente tiverem teamwork. Sozinho não vai rolar. Então a gente tinha que se sentar com o time, que às vezes enche o saco, né, fazer trabalho em time, mas tinha que fazer, juntar e pegar o chinês que não falava inglês direito, enfim, fazer acontecer. Estou controlando o meu tempo aqui. E, bom, eu vou passar aqui, senão eu vou gastar tempo demais aqui, tá, gente? Falando um pouquinho dessa minha fase de Natura, eu ainda me atrapalho um pouco com esse... Quais são os desafios que eu tive aqui nessa fase aqui? Como eu disse, uma empresa com fortíssimo crescimento, uma empresa que viveu essa mudança de governança. De um lado, uma empresa que fez o IPO em 2004, então capital fechado, aí você faz abre capital para o bem e para o mal, e estou dando um exemplo agora, por exemplo, nós acabamos de apresentar resultados agora que foi, acho que o pior quarter que a Natura já teve desde que ela abriu o capital. Esse segundo quarter agora, também essa é uma história que se vocês quiserem eu conto mais por quê. Mas só para dar uma palavra, esse segundo trimestre desse ano, por conta da Copa, teve 12 dias úteis menos do que o mesmo trimestre do ano passado, né? Só esse efeito, para uma empresa que tem um batidinho de vendas assim, é dramático. Mas teve outras coisas. Mas enfim, estou dizendo, desafios de governança, fundadores da empresa que estão aí presentes, todos eles cabeça boa, saúde boa, mas que tomaram a decisão já há anos atrás. Quando eu entrei na empresa em 99, eles já estavam stepping back, eles já estavam saindo da gestão. Por quê? Porque eles sabiam que para dar continuidade para a empresa, eles precisavam formar um grupo de executivos que efetivamente pudessem conhecer do negócio, pudessem reconstruir uma cultura, né? A empresa tinha uma cultura que estava muito ligada à característica dos três, do Luiz Seabra, do Guilherme Leal e do Pedro Passos. Não é que você reconstrói uma cultura, né? A cultura tem seus valores, tem visão, assim por diante, mas é uma releitura, né? Como é que essa cultura se manifesta, não mais nas palavras, nos gestos, nas atitudes do sócio, do fundador da empresa, mas de executivos como eu e os meus colegas. Então isso foi um desafio bastante grande. O desafio da sustentabilidade, né? Essa palavra hoje em dia é uma palavra que a gente fala com muita naturalidade, mas a gente sabe que é uma palavra que há 15 anos atrás não existia no nosso vocabulário. Triple bottom line, buscar resultados econômicos, ambientais, sociais, não existia, né? Como é que você traz isso para o negócio, que até hoje é um enorme desafio para a gente, né? A tentação de ficar no financeiro só é bastante grande, então é mais uma complexidade para o negócio, e é a complexidade intrínseca do nosso negócio, que se vocês pensarem, a gente faz uma analogia simples, a Natura é como se fosse a Unilever e o Carrefour ao mesmo tempo. Nós somos uma product company, nós desenvolvemos produtos, nós temos inovação, né, de produtos, fabricamos produtos, assim como a Unilever faz, a Procter & Gamble, mas, do outro lado, nós distribuímos, a gente faz a venda do produto, né, porque a gente tem todo o canal de venda direta. E essa relação, isso evidentemente que tem coisas que são boas, né? Eu posso dizer que eu, como uma product company, eu tenho um canal de venda direta exclusivo só para mim, eu não preciso brigar espaço na gôndola da farmácia ou do supermercado, mas, por um outro lado, também traz limitações, né? Tem horas que eu gostaria de poder ter meu produto na farmácia e hoje eu tenho essa exclusividade junto ao canal venda direta. Bom, esses são desafios que eu vivi um pouco nessa fase da Natura como um todo.
Aprendizados que eu tive quando eu fui desenvolver essa linha SOA aqui, que foi uma coisa bastante complicada, bastante desafiadora. Assim, quando me deram esse desafio, eu falei, eu não sei como vou fazer isso. Como é que eu vou lançar um produto que metade do preço por ml, mesma margem, não pode canibalizar, tem que ter uma embalagem bonitinha. Como é que eu faço isso acontecer? E a primeira coisa que, para mim, foi fundamental, foi montar o meu Dream Team. Sabe? Dizer assim, putz, eu vou pegar as melhores pessoas. Né? E realmente, ele é mais do que um produto, ele é uma linha de negócio. Nós tivemos que fazer fábrica para esses produtos, tivemos que desenvolver uma logística especial para ele, um modelo de comercialização especial, e aí foi aquela hora que a gente faz o handpicked, né, que fala assim, deixa eu pegar esse cara, essa pessoa, pegar as melhores pessoas. Então, eu sei que é de uma obviedade que eu estou falando, mas quando você tem um desafio excepcional, monte o seu Dream Team, né? Porque senão você vai dar uma de herói e você vai dançar. Outra coisa que eu fiz, que foi muito importante para mim, e que eu acho que vocês saem desse curso podendo fazer, que eu gosto, tá? Trabalhar com as melhores consultorias. Por que eu digo que vocês saem desse curso podendo fazer? Eu já cansei de ver gente contratando a McKinsey, a Booz, a Boston Consulting Group, a Accenture, para fazer estratégia, e não consegui tirar nada deles. Né? Às vezes vem um produto, eu não sei nem se tem gente de consultoria aqui, gente, eu adoro as consultorias, tá? Eu tenho elogios e críticas às consultorias, e aqui eu não estou fazendo nenhum nem outro. O que eu estou dizendo, aqui, o meu aprendizado é o seguinte, para você tirar o melhor de uma consultoria, você tem que saber especificar. Você tem que ser um demandador à altura do consultor que está na sua frente. E foi isso que a gente fez aqui. Eu contratei o Boston Consulting Group para fazer a grande estratégia de desenvolvimento de produto, contratei a Accenture para fazer toda a parte do footprint da planta, porque eu tive que fazer uma fábrica para isso, contratei uma consultoria específica em logística, e assim por diante. Contratei um pessoal especial de branding, contratei para desenvolver o produto, foi interessante, tem uma empresa aqui do Rio, que foi quem desenvolveu o logo das Olimpíadas de 2016, que chama Tátil Design, que é do Fred Guellen, um carioca. Quando eu fui tomar a decisão de quem eu ia contratar, eu falei com o Fred, adorei o Fred, e conheci um outro pessoal em São Paulo que eu também adorei, que era o principal concorrente da Tátil Design, que chama No Design. E aí eu falei, cara, eu quero os dois. Cheguei para minha equipe e falei assim, gente, não dá para fazer os dois trabalharem juntos, imagina, são concorrentes. Eu falei, vai que dá. E foi muito bacana, porque eu aproximei os dois principais concorrentes, nós criamos um acordo ali, em que eles trabalharam, pela primeira vez eles trabalharam juntos. E o que eu consegui com isso? Primeiro, assim, um mar de criatividade fantástico, porque juntei dois experts trabalhando juntos, e consegui uma outra coisa, que eu também acho que quando você pega um projeto que é assim, altamente desafiador, você tem que ter, que chama-se redundância. Né? Porque uma coisa você tem certeza, muita coisa vai dar errado. Então você tem que ter redundância, né? Eu me lembro de ir numa reunião para aprovar embalagens para esse produto, com um leque de ofertas, as mais variadas, até pacotinho de Danone a gente tinha para o produto, que era uma possibilidade, fazer o vacuum forming lá. E foi nessa variedade de designs que a gente conseguiu rapidamente, nessa riqueza, nessa diversidade, por ter dois experts trabalhando junto, que eu consegui rapidamente passar por esse gate de aprovação e chegar nessa embalagem, que é a forminha de gota, para quem conhece o produto, que é Flow Pack, que é um plásticozinho molinho, né, que é o plásticozinho de massa de tomate, de maionese, que tem 40% menos de plástico nele, um processo produtivo que emite muito menos carbono, e no fim a gente fez um produto mais barato, bonitinho e com menor impacto ambiental. Que mais? Última coisa importante aqui, né? Que é uma pergunta que deve surgir para vocês. Quando você tem uma grande inovação, você
se isola da empresa, faz junto. Não sei se vocês chegaram a estudar o caso da Nespresso, né? A Nespresso estava junto, estava separado. Quais são os prós e contras de você fazer innovation dentro de uma grande empresa? Esse é um desafio clássico, né? Se botar debaixo do mesmo guarda-chuva, na mesma corrente sanguínea, você não consegue ter o ritmo que você precisa, não consegue ter autonomia, não consegue ter criatividade, porque você vai gastar um tempão vivendo os processos administrativos da empresa ou da organização que você está. Se você isolar totalmente, essa é a minha experiência, tem sempre aquela pergunta, quando é a hora de voltar? Né? Eu vivi isso aqui, só para dar um outro exemplo, para não falar de empresa, eu vivi isso com a Cláudia Costinha aqui no Rio de Janeiro. Né? A gente tinha projetos junto com o Rafael Parente, que era uma estrutura autônoma. Fizemos projetos bárbaros, o Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais, que é uma escola super inovadora na Rocinha, e outros. Cláudia saiu, entrou a secretária Helena, que eu gosto muito, enfim, a gente tem um fit muito grande. A Helena já fala assim, eu não quero mais inovação separada, eu quero, o que você fizer tem que funcionar para a rede inteira. Então, foi um movimento pendular. Antes era assim, uma diretoria só para inovação que não falava com a rede. Agora é assim, tudo que faz tem que fazer junto. Para mim, tem um meio termo nessa coisa. O que eu aprendi nesse caso foi assim, eu trabalhei com uma estrutura fora, assim, todos os colaboradores da empresa, mas fora da rotina da empresa, fora da rotina de orçamento, fora das práticas por exemplo, a empresa estava vivendo um momento que ela não estava contratando, porque estava no frozen lá, redução de custos. Eu tinha uma permissão de contratar porque eu precisava montar a equipe. Então, eu vivi fora dessa dinâmica, mas ao mesmo tempo, com enorme cuidado de fazer checkpoints, conectando com a empresa todo mês. Eu vou fazer um processo novo produtivo, eu ia com o diretor industrial e falava, olha, eu vou fazer esse processo assim, assim, assado. Fiz um costeio, sentava com o pessoal do SAP e falava, olha, bota esses meus valores dentro da planilha de custo do SAP e roda para ver quanto é que dá o cost of goods sold desse produto. Então, faz fora, mas mantenha a conexão. Porque fazer totalmente fora, num negócio muito grande, na minha experiência, você não integra depois. Bom, estou bem no meu tempo aqui, 1 hora. Para terminar, vou falar um pouquinho dos meus aprendizados aqui no Instituto Natura, que estão muito pequenininhos aqui. Sair, para mim, do mundo privado e trabalhar com o governo foi uma enorme experiência, gente. Eu não sei quantos de vocês aqui são governo, mas trabalham com o poder público, mas para mim foi um aprendizado gigante, né? É muito fácil a gente estar do lado de fora e criticar quem está trabalhando com o governo, né? E você viver dentro da máquina pública, eu conheço um monte de pessoas que eu tenho a maior admiração. Aliás, eu tive a felicidade de conhecer mais gente que eu tenho admiração do que gente que eu falei, esse cara aqui não... E eu percebo, vou falar uma obviedade também, né? O quanto é difícil você trabalhar dentro da máquina pública, né? No caso da educação, a lei, a LDB, e todas as complicações que tem, todas as dificuldades, um processo licitatório e assim por diante. O conjunto de forças que atuam, o período de 4 anos entre uma eleição e outra. Então, para mim, foi um enorme exercício de humildade. Foi um exercício efetivamente de poder estar participando, como eu participo agora com a secretária Helena aqui na Secretaria Municipal, participo de projetos como vários secretários estaduais, secretários municipais, amanhã eu tenho audiência com o ministro Paim, ou seja, nas diversas esferas, em projetos da maior variedade, e me dar conta do quanto é complexo essa máquina, como tem implicações, né? Como fazer essa costura. Eu vinha de uma relação onde ou eu era chefe ou era subordinado, ou eu era cliente ou era consumidor. Tinha uma clareza desse poder, em que posição você está. Na hora que você está sentado, que nem amanhã, que eu vou estar sentado com o ministro Paim,
com a presidente da União dos Dirigentes Municipais, de Municípios, que é a Cleusa, com a presidente do Conselho Estadual de Secretários Estaduais, com a Nilene, com o professor Fernando Abruzzo, da AGV, né, com o ministro, conversando de um projeto que está emaranhado, você está num papel lá, eu sou a sociedade civil trazendo um projeto, né? Essas relações de poder não são claras, né? A visão que cada um traz, a agenda que um traz, o secretário estadual está no momento em que ele naturalmente está olhando a eleição que vai ser daqui a alguns meses, né? Então, lidar com essa complexidade para mim foi um enorme aprendizado. Enfim, eu acho que em linhas gerais é isso. E para terminar, eu queria trazer esse gráfico aqui, aí é uma coisa muito pessoal minha. Quando eu olho particularmente nesses meus 15 anos de Natura, em que eu fui diretor de negócios Brasil, diretor de operações da América Latina, desenvolvi produto, depois fui tocar instituto, ou seja, uma variedade muito grande, eu me considero, de certa maneira, eu me considero um sobrevivente, ou seja, poucos diretores na empresa têm 15 anos de empresa, né? E, evidentemente, que me vem a palavra resiliência, né? Como é que eu construí essa resiliência? E, gente, evidentemente que a minha carreira teve uma série de altos e baixos, e também posso contar, se for do interesse, a gente fala assim, né, você vê as pingas que eu tomei, não viu os tombos que eu levei, né? Eu levei vários tombos na minha vida, na Natura eu tive momentos bastante difíceis, e eu sempre trabalhei, essa coisa da resiliência, eu sempre trabalhei muito com esse meu tripézinho aqui. Eu sei que eu estou falando coisas que são bastante óbvias, mas é o que serviu para mim, né? Eu sempre trabalhei, e eu faço todo ano, passou o Réveillon, passou a festa, eu faço o meu planejamento pessoal do ano, em que eu me respondo quais são as metas que eu tenho para essas 3 bolinhas, né? Qual a meta que eu tenho com relação ao meu casamento? Claro que não é racional, né? A meta com o casamento não é assim que funciona, vocês sabem disso, mas sempre tem um desafio, como falar, puxa, eu preciso trabalhar isso com a minha mulher, esse ponto está pegando, assim por diante. Com filhos, com parentes, né? Eu tenho pais que estão envelhecendo, meus pais são separados, eu briguei pra cacete com meu pai. Falei, pô, meu pai vai morrer daqui a pouco, eu preciso perdoar ele, né? Não faz sentido ficar brigando com ele. Então, a gente refletir sobre essas coisas e se estabelecer pequenas metas. Pô, aqueles amigos que a gente adora, fala, puta, não tenho tempo para falar com fulano. Vai ter tempo quando? Né? Eu já enterrei 2 amigos meus. Então, pensar nessas coisas e criar e ter o mesmo commitment com as questões pessoais que a gente acaba tendo com as questões profissionais. Né? Porque com as questões profissionais tem que fazer o plano, lá, o orçamento, o BSC, o escambau. E a parte pessoal, né? Então, isso para mim, nesse campo que eu chamo relações afetivas, é fundamental. Nesse campo que eu dou o nome de corpo, mente e alma, né? Olhar o lado da religião, as questões físicas, né? De fazer o esporte que você achar que é importante para você, saúde, alimentação, terapia, meditação, enfim, o conjunto que fizer sentido para você. Isso para mim sempre teve muito valor. E apesar disso, eu infartei. E relações profissionais, né? Esse é o mais óbvio, né? Aí a gente está olhando o que a gente costuma olhar, né? Como é que eu estou com relação à minha equipe, a minha avaliação 360, com o meu chefe, com parceiros, assim por diante. O que eu trago aqui é isso. É muito comum a gente se focar aqui nas nossas metas profissionais. Eu quero me tornar o diretor da área, eu fiz o meu PGD, eu preciso resolver essa minha questão, eu preciso fazer mestrado na GV. Beleza. Mas não esquece essas 2. Porque a gente sabe que na vida sempre tem uma delas que não está bem. A verdade é essa. Tem uma hora que a saúde que pega, é o corpo, é o casamento que dá um problema, é o pai que adoece, é um tombo profissional. E para mim, ter os 3 pilares, sempre tinha pelo menos um que eu me salvava. Se 2 tivesse ruim, sempre tinha um que me salvava. Gente, eu achei que eu ia falar em 20 minutos, eu acabei falando 1h05.
Mas acho que a gente tem um tempinho ainda para perguntas, né? Boa noite. Não está funcionando. Dá um descanso aí para o Pedro. Primeiro, obrigado pelas palavras. E, mais uma vez, é um aprendizado. Esse curso, como o Marco Túlio falou, é uma troca de experiência. E uma troca de experiência com você, que é uma pessoa vivida, né? Não pela idade, mas por já ter passado por tantas coisas, de um garoto, como você falou, de família rica, que teve que provar para si mesmo que não era mais um sobrenome e teve que batalhar seu espaço dentro de um conglomerado muito grande, e que quando chegou lá no momento de começar a desfrutar ou de almejar uma cadeira que era por direito sua, o país estava passando por uma situação e a empresa, como tantas outras, também passou por uma situação e que tiraram o teu chão ali do momento, e você teve que, por estar capacitado, por ter planejado, como você colocou anteriormente, não foi pego de calça curta. Ou seja, por ter, apesar de ser filho de uma família rica, não era classe baixa, se preparou com uma boa faculdade de engenharia, e depois buscando o mestrado, teve a felicidade, óbvio, de ter uma boa formação, isso facilitou bastante, mas isso pôde, na verdade, possibilitar você não de ficar ancorado numa única empresa familiar e sim almejar outras situações. Antes de falar aqui, de passar as perguntas para os alunos e para todo mundo, vamos colocar a regra que a gente foi até por sugestão de outros alunos do período passado, que as perguntas vão ser abertas, a gente vai dar uns 15 minutos de perguntas, que o Pedro tem compromisso, mas prioritariamente os alunos das primeiras fileiras, que na verdade são os alunos da cadeira mesmo, vão ter prioridade. Acabando as perguntas, se não tiverem também, passem para o resto das pessoas, porque nas outras vezes terminava outras pessoas fazendo perguntas e não aluno. Essa cadeira foi, na verdade, é uma cadeira obrigatória aos alunos, não é optativa. A presença, no caso, apesar de ser uma eletiva, a presença é obrigatória, mas ela é aberta ao público. Excepcionalmente, ela não é uma cadeira que é exclusivamente para os alunos. O ciclo de palestra que vai ser nesse ano, primeiro vai ser do Pedro, que aqui acabou de falar, depois Douglas Duran, no dia 5, que é o presidente e CEO do Grupo Abril, Nelson Silva, no dia 12/8, que é o CEO da British Gas, Flávio Decar, no dia 10 de agosto, presidente de Furnas, 26 de agosto, Luiz Helena, presidente da Rede e Lojas Magazine Luiza, 9/9, Eunice Carvalho, presidente da Chevron do Brasil, 16/9, Sérgio Bessman Viana, que alguns de vocês já devem ouvir na rádio de manhã, e foi presidente do IBGE e é jornalista. 23/9, presidente da Shell, André Araújo. 6 de outubro, Sidney Rezende, jornalista da Globo News. E, por último, 9 de outubro, o Sérgio Cortella, que é um filósofo e várias pessoas já devem conhecer. Mais uma vez, em nome da Fundação, queria agradecer a presença de todos. Essa palestra não é inovadora, a gente já está aí alguns ciclos de palestra já fazendo, mas é inovadora para mudar e sair da mesmice, começar a pensar um pouquinho fora da caixa e trazer profissionais como o Pedro para dar um pouco de conhecimento e não só a teoria, que eu acho que a troca de conhecimento é fundamental para aluno do mestrado executivo, principalmente do mestrado executivo, o qual eu já fui aí também aluno como vocês. Obrigado a todos pela presença e vamos começar com as perguntas. Se os alunos não tiverem, a gente passa em seguida para os demais participantes. Boa noite, meu nome é Maurício Bacelar, obrigado aí pela
oportunidade de estar compartilhando a tua experiência com a gente. Queria te perguntar, com relação especificamente ao Instituto, o trabalho que você faz no Instituto, como que ele, quer dizer, primeiro se você puder falar um pouco de qual é a entrega, né, exatamente como se propõe a trabalhar com secretarias, etc., o Instituto, mas qual é o fit do trabalho do Instituto com a Natura em termos de branding, se é que existe um social branding ou uma coisa do gênero, ou se é uma coisa que a empresa faz questão de fazer por diletantismo e mantém absolutamente à parte, não explora, não compartilha, enfim, e assim por diante. Bom, o Instituto, ele é voltado para a melhoria da educação pública, então ele é focado nisso. Ele trabalha em 3 pilares, fundamentalmente. Melhoria de gestão. A nossa ideia é trazer as melhores práticas dos sistemas educacionais brasileiros e do mundo, né, porque essas práticas possam ser compartilhadas entre as diversas secretarias. Então, um exemplo de uma boa prática, pelo menos que eu considero, ter uma base nacional comum, que é o nome para o palavrão chamado Currículo Nacional. Essa é uma boa prática, ter sistemas de avaliação e assim por diante. Tem uma série de boas práticas, ainda que questionáveis, né? Mas o pilar gestão, ele ajuda nisso. No âmbito municipal, nós temos aí uma plataforma de apoio à gestão municipal, que chama-se Conviva. Hoje são mais de 4 mil municípios que acessam essa plataforma, tem os principais processos de gestão de uma secretaria, assim por diante. E tem outros projetos que eu não vou entrar, tem um que a gente fez, inclusive, com a Getúlio Vargas, em que nós fizemos, com o professor Abrúcio, fizemos um raio-x das 27 secretarias estaduais, fiz um diagnóstico, principais projetos, organograma, etc. e tal, e estamos agora justamente fazendo um compartilhamento de melhores práticas. Tem um segundo pilar, que é um pilar de inovação, que é o pensar assim, por mais que nós queiramos melhorar, assim, fazer o melhor possível de um sistema educacional hoje, tem um lado da inovação que está chegando, né? O aluno que cada vez mais está mexendo com os diversos gadgets, né, de telefones, smartphones, as aulas que existem hoje, tanto as aulas lá fora de universidade como o Khan Academy e outras aulas que o aluno pode fazer sozinho, sistemas de avaliação e preparação para o Enem agora, né, a plataforma Geek, o aluno entra, faz o simulado do Enem, vê a pontuação dele, vê os pontos fortes, pontos fracos, nos pontos fracos aonde que ele estuda, assim, tudo isso é inovação. Então a gente tem projetos nessa área também, e tem um projeto numa terceira área que chama-se Transformação Social a partir da escola, que traz muita ideia da comunidade de aprendizagem, que é o convite para que uma escola se abra para que a comunidade, particularmente pais de alunos, passem a fazer parte do dia a dia da escola. Particularmente esses projetos, o Rio de Janeiro, vocês estão de parabéns, aqueles que são cariocas, os que não são também, porque é a cidade do Brasil que melhor nos recebeu. Eu tenho projeto nessas 3 áreas aqui. Temos projetos de comunidade de aprendizagem aqui, tem o ginásio experimental na Rocinha, enfim. Numa pincelada muito rápida, é isso. Agora, voltando para a tua pergunta, como é que isso se relaciona com o branding da companhia? Pouquíssimo, né? Eu acho que o desejo do nosso acionista em ter um instituto está muito mais ligado a uma vontade genuína, a uma crença genuína de que a empresa tem sim um papel de gerar um impacto positivo social. Impacto positivo ambiental também é mais difícil, né? De não gerar um negativo já é bom, né? Ser carbono neutro já é melhor do que você emitir carbono. Mas essa é uma coisa que eu percebo muito e
eu me reporto diretamente para o Guilherme Leal, que vocês conhecem, foi vice da Marina, assim por diante. O Guilherme hoje ele faz parte de um grupo de empresários que tem o Richard Branson da Virgin, tem o Unit do Graham Bank, que é o que eles chamam do Plan B, né, que é a Agenda B, que são empresas que estão efetivamente querendo cada vez mais que esse valor do impacto social, um exemplo de um impacto social positivo, né, é você escolher uma cadeia produtiva em que você preserva mais aquela comunidade e que não necessariamente é a cadeia que te dá a otimização de custo. Então você fala, a minha margem eu perdi 2 pontos, mas olha, o impacto positivo, porque eu mantive essas famílias fazendo essa atividade tradicional delas, eu mantive essa cidade funcionando como ela funcionava e assim por diante. Então, eu estou dando uma longa resposta, mas deixa eu fechar ela, né? Até a experiência que eu tenho vivido é muito mais uma experiência de pôr em prática essa crença de um impacto social positivo, de se ver corresponsável por isso, e não é só um papo assim de bom mocismo, né? Porque também está claro, pelo menos para os meus chefes, assim, se a gente quiser ter uma empresa do tamanho da nossa, uma empresa de 9 bilhões de reais, é uma empresa que ela já compete com as maiores empresas cosméticas do mundo. Se eu quiser ter essa empresa, um global player, para valer, eu tenho que ter uma população que vai ter que se emancipar em termos de formação, em termos de educação. Então tem um side effect aí, diz assim, é bacana, sim, melhor educação pública é bom para o país em todos os sentidos, mas é bom para mim, empresário, também. Porque é um consumidor que vai saber consumir melhor, vai dar mais valor para os meus produtos e, evidentemente, que é uma força de mão de obra mais bem capacitada. Eu esqueci de comentar 2 coisas. A lista de presença, quem está ainda com ela puder voltar, tanto a lista 1 quanto a lista 2, para a gente poder guardar aqui. Os trabalhos, como o professor Marco Túlio já falou, vocês têm lá no eClass para apresentar as resenhas, das 10 encontros vão apresentar 8 obrigatoriamente, isso é a nota. E fechando aqui, vou fazer uma rápida pergunta para uma rápida resposta. Rápida resposta, fica à vontade. Como é liderar, voltando aí dos seus diversas atribuições, como é liderar um monte de vendedoras, grande maioria mulheres, o corpo de venda da Natura, como é o corpo de venda de outras aí, empresas como a de vocês, só motivacional através do dinheiro, como você motiva e como você lidera um grupo. Eu imagino uma vez, eu entrei num hotel, Clube Med, e tinha lá uma convenção da Avon. Dava nervoso, porque era a quantidade de mulheres que tinha, e falando ao mesmo tempo, e desde uma de 20 e poucos anos até a vendedora sênior lá, que devia ter talvez uns 60 e tantos, 70 anos. Você só motiva por dinheiro, você por mais venda, eles vão subindo. Como é que foi essa tua experiência? E até para recrutar, né? Porque a Avon começou primeiro, provavelmente, que a Natura. Como é que você tirou motivava a pessoa de ser vendedora da Avon para ser vendedora da Natura? Bom, a primeira resposta é assim, é fascinante. Liderar, na minha época eu já tinha 1000 promotoras de vendas que são colaboradoras da minha equipe, que por sua vez se relacionavam com essas consultoras. É fascinante. Eu adoro conviver com mulheres. Eu não sei se é um problema de um ético mal resolvido com a minha mãe, mas é importante isso, porque eu acho que a Natura é uma empresa que tem alma feminina, né? E entender isso, e você gostar do universo feminino é muito importante. Eu adoro conversar com homens, mas adoro conversar com mulheres também, e esse é um ponto que é importante. Eu acho que um arquétipo puramente masculino, lidando com esse mundo da cosmética. Eu me lembro, gente, quando eu entrei na empresa,
nos primeiros meses de empresa, eu tive uma crise de choro, porque você sair de uma reunião de resultados, vendo planilha, e depois você vai ver um vídeo do Mamãe e Bebê, em que aparece aquela coisa da mãe com vínculo, fazendo chantada, dá um nó na cabeça do cara, né? Então, tem que ter, você tem que lidar com a torneirinha desse emocional, você tem que lidar com a torneira, assim, lidar com ter essa abertura e essa vontade de lidar com o lado feminino, tem que ter muita tranquilidade com isso. Mas a tua pergunta é assim, atrai por grana ou atrai por mais alguma coisa? Pelos dois. Eu acho que grana é fundamental. A consultora da Natura, ela é a consultora mais produtiva do mundo. Estatisticamente, o ticket de venda, o quanto uma consultora compra da gente, é a maior produtividade do mundo. Então, assim, money talks, né? A gente sabe fazer produto bem feito, produto que tem valor percebido na ponta, que ela vende por um preço que é um preço comparado com a Avon, é um preço premium. Ela sabe exatamente isso, e quando a gente pisa na bola, quando a gente começa, ela faz a conta direitinho. Agora, é isso que define se ela vai ser uma consultora da Natura, da Avon, ou da Jequiti, ou hoje em dia do Boticário? Só isso? Não. A gente tem essa experiência, nós temos também a maior retenção, né? Nossa retenção de consultor é a maior que tem. Contar eu não dei a resposta curta, mas esse sou eu. Quando nós estávamos fazendo o Roadshow, o IPO, quando a empresa abriu capital, eu participei do Roadshow e eu participei como diretor de vendas. Eu não fui como um cara de finanças. Eu podia, fiz MIT, falar do número, do P&L de cima para baixo, return, qualquer coisa, mas não foi isso que eu fui fazer lá. E os investidores não queriam saber disso, porque planilha você não precisa, você olha, você vê números, você faz as coisas. Eles queriam saber que história é essa, qual é a mágica dessa história, né? E eu falava para eles, falava assim, olha, eu sou diretor de vendas dessa empresa, e todo ano eu faço evento ao longo do ano para premiar aquelas consultoras que estão com a gente há 15 anos. Cada consultora dessa, eu chamo ela vem para um jantar, ela passa 3 dias de beleza lá na Natura, etc e tal, e ela vem para um jantar, onde nesse jantar eu dou um broche para ela e dou 2 beijos nela de agradecimento. Do you know how many kisses a year I give? Eu falava assim, 10,000 kisses a year. Né? O que eu quero dizer com isso? A gente trabalha muito a questão do relacionamento. Minha mulher adorava, né? Você pode imaginar, né? Chegava em casa com aquele terno cheio de blush e tal. Mas eu acho que tem um fator que a gente trabalha muito, que é a qualidade de relacionamento. A gente faz encontros com a consultora a cada 3 semanas, em que a gente apresenta novidades, etc e tal, mas a gente tem uma maneira especial de receber a consultora, né? Nos encontros, a promotora tem um cuidado com o olho no olho, com o relacionamento, que faz a diferença. E a gente percebe isso que, de novo, parece uma fórmula óbvia, mas cuidar do relacionamento, conhecê-las pelo nome dentro do possível, criar uma boa ambiência, uma boa estética, todas essas questões fazem a diferença. Outra coisa que a gente percebe na pesquisa de lealdade, porque tudo isso que eu estou falando não é o Pedro achando, né? Eu estou dizendo que a gente tem pesquisas de satisfação, tem pesquisas de loyalty e assim por diante, aparece muito esse atributo de fazer o mundo melhor. A consultora da Natura, ela já sacou que trabalhar com a Natura, ela faz parte de uma comunidade de gente que está construindo um mundo melhor. Né? Tem uma associação muito forte com a linha Ecos, que tem produtos vindos da Amazônia. Quando você chega para ela e fala assim, olha, se você comprar o Cronos é um produto que fala da mulher bonita, a mulher bonita de verdade. A mulher, ela é bonita em qualquer idade, né? Desde que ela seja verdadeira na idade dela. Você falar isso para uma pessoa mais simples, não é óbvio que ela entende isso. Mas você oferecer isso para uma pessoa, falar, olha, eu estou compartilhando isso com você, é de uma riqueza tão grande.
ela não está sacando tudo que você está falando, mas você está trazendo ela para um ambiente, você está compartilhando com ela de sustentabilidade, de questões de preconceito, da importância do vínculo materno, de você, do vínculo da mãe com o filho desde que o bebê nasce. A gente traz a questão da maquiagem, falar como você se expressa. Esses conceitos, se você pedir para ela repetir, ela não repete. Mas ela está num ambiente em que compartilham isso com ela, ela fala, pô, esse negócio é legal. Essa história desse SOA aí que gasta menos material, eu gosto. Então, são valores que a gente passa para ela e que quando a gente mede em pesquisa, eles são percebidos. Pedro, aqui, Eduardo Oi. Gomes Soro, aluno do MEX também. Obrigado pela generosidade, tá? Porque tua colocação é muito rica e pessoal. Duas das disciplinas que a gente pega primeiro aqui são estratégia e cultura, tá? E a pergunta que eu queria te fazer traz de volta para a Natura, no sentido de que você vinha já com uma experiência de gestão, né, da Villares e depois daquelas movimentações. Aí você fez um mestrado em management lá fora, nos Estados Unidos. Certamente teve contato com uma série de outras escolas de gestão e de administração. E aí foi viver a realidade da Natura. Então, hoje, como você resumiria para a gente, assim, quais são os traços principais da Natura enquanto empresa, uma vez que a gente estudou esse case aqui, tipo Harvard Business mesmo, então, assim, a gente estudou o case Natura, e é um privilégio ter um alto executivo da empresa podendo dar um pouco mais de tempero a essa nossa análise lá modesta, né, da Natura. Obrigado. Tá. Provavelmente eu não vou dar a resposta na riqueza que você quer ouvir, o que eu gostaria de falar, pela questão do tempo, né? Mas o que eu digo para você é assim, a gente tem uma proposta de valor em que a gente trabalha fortemente os produtos, né? Nossos produtos, eles têm conceitos muito fortes. Então, se você pegar uma linha como a linha Ecos, você vai falar de cuidado com o meio ambiente, cuidado com as comunidades, que é todo esse extrativismo sustentável. Se você pegar uma linha de skincare, você vai falar dessa luta contra o preconceito e assim por diante. Então, no nosso value proposition, os produtos têm que ter essa diferença em termos de conceito e, evidentemente, tem uma cadeia de atributos aí, que nós chamamos de atributos funcionais, atributos emocionais e atributos que são mais filosóficos, que ele tem que entender todos. Ou seja, o produto tem que ser bom, tem que dar o efeito que tem que dar, tem que ser agradável, assim por diante, né? Os emocionais é o produto gostoso, é o produto cheiroso. E o filosófico é assim, é um produto que ele te leva a pensar, ele te traz algum questionamento. Se é um produto skincare, é essa questão do preconceito. Se é um produto mamãe e bebê, é a importância desse vínculo e assim por diante. Esse é no pilar produto. No pilar relações, é toda essa, como a gente constrói essa relação com as nossas consultoras. Essa relação em que a gente busca a fidelização delas, a gente busca a retenção. Essa retenção se dá por incentivos financeiros, se dá por esse qualidade no relacionamento, se dá por boa formação, particularmente por esse, tem um pilar maior do que esse, mas tem toda uma estratégia para você construir essa rede, né? E o terceiro pilar é um pilar onde a gente põe o posicionamento da empresa, que é esse papel corporativo da empresa. É uma empresa que se propõe ser mais do que uma empresa de ótima performance financeira, é uma empresa que busca o triple bottom line, que está comprometida em deixar um mundo melhor do que o mundo que ela vive hoje, nos seus diversos aspectos ambientais, sociais e o financeiro também. Qual que é o desafio? Você não me perguntou isso, mas deve estar na tua cabeça. Quais são os desafios estratégicos que a empresa tem hoje, né? O que eu vou falar acho que não é mais reservado, espero que não seja. Ninguém está gravando? Bom, nós somos ainda uma empresa do que nós chamamos monomarca, monocanal.
nós temos só a marca Natura e vendemos só na venda direta. Nós temos que virar uma empresa multi-multi. A marca Natura, ela, para o tamanho, se eu pensar só em cosméticos, ela não consegue, eu não consigo com uma marca só atingir o premium, atingir o prestige aqui no meio, né, um prestígio mais embaixo e o massa embaixo. Você estica demais a marca, você tem que escolher. Esticou demais, é difícil você ver uma empresa, tem algumas que conseguem, né? Nestlé talvez seja um bom exemplo. Nestlé, ela tem um range grande, mas também não é o melhor chocolate. Você fala, me dá o melhor chocolate, você não vai falar Nestlé, né? Então, primeira coisa, criar outras marcas, posicionar. Compramos uma empresa australiana, Aesop, que tem uma marca super legal, premium. Vamos lançar a loja da Aesop no Brasil agora. Natura ficar no meio. Uma marca mais um tiro mais embaixo. Então, deixar de ser monomarca. Mesma coisa com o canal. Aquela perguntinha assim, pô, mas a Natura não tem loja? Eu ouço essa pergunta há 15 anos com razão. Né? Com razão. Né? Pô, nem todo mundo tem que gostar de comprar com a consultora. A consultora tem um monte de vantagens, mas nem todo mundo... Então, você ter uma estratégia multicanal, em que você possa ter a consultora, você possa ter a venda bacana pela internet, uma venda boa, fácil, daquela que hoje em dia que a gente compra, enfim, N exemplos que a gente poderia dar aqui, desde Amazon até Ricardo Eletro, e ter ponto de venda, varejo, né? Então, hoje o grande desafio que a gente vive é esse. Como é que você transforma uma marca que é uma empresa mono em multi-multi? Somado a isso, vem o segundo desafio, que é, num mercado que nem o nosso, que já é um dos maiores mercados de cosmético do mundo, nós somos o maior mercado de perfumaria do mundo, gente, né? Altamente competitivo. É óbvio que todo mundo quer jogar no nosso quintal, né? Então, assim, ficar aqui defendendo aqui é difícil, né? Nós temos que entrar no quintal do outro. Agora, você internacionalizar, como eu fiz para os hermanos, é fácil, é vizinho, produz aqui, manda de avião para lá, manda de caminhão. Você faz uma revista em espanhol, pô, resolveu tudo. Vai fazer uma revista em polonês. Né? Quem vai ler aquilo para ver se está certo? Né? Então, isso para não dizer o portfólio que tem que adaptar. Né? Só de você lançar um perfume que funciona bem aqui no Rio de Janeiro, à altura do mar, lança esse perfume na cidade do México, lá em cima, o perfume evapora, gente. Não há perduração, hombre. E eu falei, gente, como assim? As cariocas adoram. Então tem... o que eu estou falando com isso? Segundo desafio, internacionalização. Como é que você pega uma marca que é vencedora no Brasil e leva para fora? Né? Só mais um desafio, porque também esse é um negócio que eu adoro falar, eu posso falar bastante. Eu acho que o desafio que eu coloquei lá, quando você pega uma empresa que tem 3 fundadores tão marcantes, e eles são muito marcantes, e aí tem uma coisa que para mim é um aprendizado muito grande. Eu estou falando do seu Luiz Seabra, que é o sócio fundador, que é um cara sensitivo, é um cara místico, é um cara do além, aquele cara que se ele tiver aqui, ele vai ver a tua áurea, vai ver a tua, ele vai saber o que você está pensando, né? Ele tem essa coisa, né? E ele é o cara poético, ele tem as sacadas e tal. Aí você tem um Guilherme Leal, que é um maluco obsessivo nas questões sociais, nas questões ambientais, é o cara que trouxe o Triple Bottom Line para a empresa, é o cara que fez a gente trocar a sacolinha de plástico para sacolinha de papel, que tem essa pegada nessas questões. E você tem o Pedro Passos, que é um cara que é excelência operacional. Esse é um amigo do Jorge Paulo Lemann, tal, é essa pegadinha bebe de, tudo tem que ter eficiência, métrica, tal. Juntar os 3 juntos não é óbvio. E aí eu vou fazer uma pequena confissão aqui. Eu acho que, infelizmente, o meu pai, quando ele foi presidente da Villares, lá atrás, ele não soube fazer isso. Ele tinha uma liderança muito my way or the highway, ou cai fora, né?
E eu admiro muito ver esses três juntos. Agora, qual que é o desafio? É que os caras, então, eles querem passar o bastão pra gente, né? Como é que você pega três caras que têm essa magia, que trabalharam junto dessa maneira, né? E você transforma isso para um management de seres normais como nós, né? Terrenos normais. Então, acho que essa é um outro desafio bastante grande. A gente ainda tem mais chance para fazer pergunta? Eu vou ficando aqui. Já marquei então fica. Já que você pode, fica. Eu queria te fazer, na verdade, duas perguntas. Uma sobre diversidade. Você tem muitas consultoras, você trabalha muito com mulher, e isso é lá na ponta. Como é que é a distribuição das mulheres nos cargos de management numa empresa para mulheres, majoritariamente, né, todas as linhas, e que tem tantas consultoras lá na ponta? E a segunda pergunta, você tem uma história de liderança, você contou aí pra gente, super legal, e você apontou a resiliência como uma competência mola, mestra, alavancadora da tua performance. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, também com uma visão, se você pudesse falar um pouco do quanto isso é importante para o empreendedor, né? A resiliência que você aprendeu, que você tem, que você desenvolve e mantém na tua carreira, o quanto ela é importante também para quem empreende. Tá bom. Desculpa, me lembra, você fez uma pergunta tão difícil. Mulheres, no management, mulheres. Diversidade. Bom, para a gente, eu já falei, a Natura é uma empresa de alma feminina, a gente quer muito ter mulheres em todos os cargos de gestão. A gente sofre do mesmo mal que a maioria das empresas, né? A pirâmide vai chegando mais em cima, tem menos mulher. O que eu posso dizer para você? Primeiro, que a gente controla isso. Que um dos indicadores que a gente tem lá é a quantidade de mulheres nos cargos executivos mais elevados. E a gente, quando vai fazer o funil de sucessão, a gente leva em conta esse indicador. Fala assim, olha, legal, eu queria te promover, mas olha, nós queremos dar ênfase para isso, eu vou promover ela. Então, esse cuidado, talvez eu estou carregando nas tintas, tá? Eu estou sendo aqui assim, a vida é mais dura do que assim, mas o que eu posso dizer é o seguinte, número 1, existe esse cuidado. Número 2, eu posso dizer assim que nos cargos de média gerência há uma preponderância de mulheres. Então isso, assim, a Natura é uma empresa que, se você visita, você vê muitas gerentes e diretoras mulheres. É um mérito nosso? Em parte mas em parte é uma empresa de cosmético, né? Então, é uma empresa que muitas vezes as mulheres acabam tendo mais habilidade para lidar com esses produtos. Agora, nós temos sim, nós temos mulheres em altos cargos. O comitê executivo, agora um exemplo, o comitê executivo da empresa é composto de 6 ou 7 cargos, tem uma mulher. Já tentamos ter mais. Enfim, já teve momentos que tinha 2, chegou, o máximo que teve foi 2 ou 3. Então, resumidamente, é um desejo explícito, acho que é genuíno, acho que é verdadeiro, mas tem um desafio. Eu lembro de lidar um pouco com esse desafio. Esse é um assunto também que dá para falar horas, né? Eu só vou te falar uma coisa que eu vivi de perto. Teve uma época que eu tive que fazer parte de um grupo que queria trazer soluções para melhorar essa questão, né? E particularmente para ajudar as nossas mulheres executivas, como é que elas vivem esses dois papéis, né? No mínimo o papel de executivo e o papel de mãe. Não vou falar o papel de dona de casa, tá bom, vai, dividiu, fez assim, fez assado, mas o papel de mãe, ainda mais a mulher que acabou de ter filho, na Natura pelo menos nós temos um berçário, que ela pode ficar lá, as crianças podem ficar até acho que 2 anos de idade, ajuda um pouco. Mas, e nesse estudo que a gente fez, nós tivemos uma cisão ali de opinião. Tinha alguns, como eu, que era da opinião de que nós deveríamos criar condições para que a mulher pudesse trabalhar mais
estando próximo dos filhos, estando em casa, horário flexível, etc. e tal. E teve um outro grupo que dizia assim, não, as mulheres querem poder competir com ele na mesma pegada. Então eu quero poder estar em casa e ter o suporte lá em casa. Põe um motorista para ela em casa, põe uma super babá, cria um serviço para que ela possa ter essa tranquilidade de que o filho está bem em casa e ela poder estar lá no ambiente de trabalho de igual para igual. Venceu essa segunda opinião, para minha tristeza. E não deu certo. Não rolou. Essa história... Oi? Mas eu acho que, bom, esse assunto ele é super longo, né? Eu acho que é importante essa questão e, resumindo, como eu volto a dizer, eu acho que na Natura eu vejo um esforço genuíno para mudar isso. Mas, em cargos de diretoria, muitas mulheres, gerência, muitas mulheres, vice-presidência ainda é muito desigual, ainda é 6-1. A tua segunda pergunta é a questão da resiliência com o empreendedorismo, né? Eu não sei o quanto eu posso te responder, porque eu não tive uma experiência como empreendedor, né? Eu sempre fui, eu teria tido se a minha família permanecesse no negócio. Eu poderia falar um pouquinho como é que foi isso com meu pai. Meu pai era um empreendedor e viveu todas essas crises e complicações. Mas eu não tenho uma resposta boa para você, para te dar. Eu precisaria pensar um pouquinho, né? Uma coisa só que talvez eu possa compartilhar é o seguinte, né? Abrindo bastante coração para vocês. É muito duro, né? A gente ser aquele herdeiro que perdeu a vez, né? Na minha vez, as empresas deram errado, as empresas foram vendidas e opa, vai para a vida, filhão, né? Evidentemente que eu ganhei um monte de coisa, eu contei para vocês, vocês viram os aprendizados que eu tive. Agora, eu tenho uma coisa, gente, que eu guardo muito forte, assim. A gente abre o jornal todo dia e aqueles que têm cabelinhos com luzes que nem o meu, né, branquinhos assim, que tem mais tempo, pegaram todos os escândalos do plano Collor e podem listar a quantidade de empresas que sujaram a sua mão nesse tempo. Vocês nunca vão ver o nome da Villares. Então, assim, isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai, sabe? Você falou assim de resiliência. Quando eu digo assim, na dúvida diga a verdade, na dúvida haja correto, nós quebramos, mas quebramos com ética, sabe? Quebramos porque fizemos direitinho, porque não entramos em... Não é, se eu disser que eu quebrei, que eles quebraram porque não foram corruptos, eu estou dizendo que quem não quebrou era corrupto. Eu não estou dizendo isso, porque teve muita gente que teve competência de sobreviver esses tempos todos. Mas eu acho que, ao mínimo, faz parte dessa resiliência você preservar esses valores fundamentais. Acho que isso eu aprendi com meu pai. Aprendi um monte de erro com ele também, que depois eu posso falar, mas... Acho que vamos para a última pergunta. E, corrigindo um pouco o que o Pedro falou, tem tantas consultorias, uma delas é da própria FGV, que é a FGV Projetos, que para que muita gente não sabe, que pensa só na fundação como uma escola, que é onde vocês estão, ou entre aspas, uma fábrica de fazer índice, de onde vêm os índices de inflação do Brasil há décadas, na verdade há 60 anos ou próximo disso, que tem o Instituto, o IBRE, né? Onde hoje nossos dois pilares principais é a parte de educação e onde faz os índices de economia do Brasil, mas a FGV Projetos já está aí há uns 20 anos ou próximo disso, e onde faz tantas consultorias. Não somos tão grandes quanto o Accenture, McKinsey e outras mais, mas somos mais uma boutiquezinha. Isso eu estou falando de carteira, porque eu sou oriundo, apesar de estar agora na FGV Energia, vim da FGV Projetos, onde eu trabalhei lá por um bom tempo. Vamos lá para a última pergunta, para poder liberar o Pedro para amanhã ter outros compromissos.
Boa noite, Pedro. Vamos lá. Só que eu sou a última, deixa eu fazer um discurso aqui. Eu sou aluno do Max, turma de 2012, meu nome é Renar. Também venho de consultoria. Então, obrigado por defender nosso lado. Sem fazer jabá, olhando o case study da Harvard Business School, o modelo de negócio e a estratégia parecem não se conciliar no que diz respeito a risco. Vou te explicar por quê, na minha visão. O workforce, o Salesforce, a força de vendas, 30% da sua captação de receita é online, 70% da sua captação de receita é presencial, ou seja, consultoras. E das consultoras, de 25% a 30% delas, pelo menos, vendem produtos da concorrência, certo? Então o modelo ele já parece arriscado porque você perde penetração no e-commerce e, por outro lado, você tem a concorrência podendo crescer o portfólio, independente de você ter uma remuneração e treinamento, como você falou. No sistema de produção, você falou de triple bottom line, ou seja, está longe de não ser cost effective, mas, por um outro lado, você também não é orientado por custo só, você é orientado por qualidade. A sua logística é extremamente complexa, você trabalha com mais de 30 distribuidores diretos e uma fronteira horizontal extremamente extensa, que gera uma complexidade operacional absurda, independente de ter uma agilidade muito grande, certo? O sistema de internacionalização fez com que você, na década de 80, 90, se não me engano, durante a década perdida, fechasse as operações de Portugal e Flórida. E, no entanto, de 79 a 89, você teve um CAGR de 43%, você teve, se não me engano, um crescimento de market share maior que da Unilever, em 15%, da Unilever 10%, e a sua margem operacional é 24,5%. 5% a mais que a L'Oréal, que é a grande player aqui no mercado do Brasil. Para mim, essa conta não fecha. Desculpa, com toda a humildade do mundo, eu só tenho 30 anos e 6 anos de experiência de mercado e estou indo para a consultoria agora. Para mim, o modelo de negócio parece extremamente arriscado contra um resultado extremamente expressivo. Você poderia, já que você é um cara do MIT, no MIT a gente gosta muito de frame, eu estudei em Cornell e vi muito disso, me explica qual o frame que resolve esse case study, porque para mim, com toda humildade, mais uma vez, não fecha. Parece que vocês estão sempre sendo orientados por qualidade, por conta disso vocês oneram muito o business plan, mas em contrapartida vocês têm excelentes resultados. Então como é que há o casamento das duas coisas? Obrigado. Eu não sei. Alô? Eu não sei se eu consigo te responder rapidamente essa pergunta, mas eu já me ofereço depois até para a gente, não hoje, mas se você quiser, a gente pode continuar essa conversa. Eu venho muito ao Rio de Janeiro porque eu quero tentar te responder mais em pedaços, né? Vamos começar. Primeiro assim, nós trabalhamos numa indústria de altíssimas margens, né? Isso faz uma enorme diferença. A gente trabalha numa indústria em que o cost of goods sold, né, o custo de produção, ele fica, ou melhor, a margem bruta nossa é em torno de 67%. Né? Isso na média. Porque se você pegar essa margem bruta para perfumaria, ela é acima de 80%. Então você trabalhar isso é da indústria. Então, você trabalhar num negócio de alta margem, já é um negócio que te dá uma robustez bastante grande. Você não pode fazer isso num negócio de margens menores. Não, nós estamos falando de outra margem. O 30% é o EBITDA. Não, então. Eu estou dizendo receita líquida menos cost of goods de margem bruta, aqui em cima. 30%, 27% é lá embaixo, é bottom line, é EBITDA, né? Que também é muito alto. Né? Eu só tenho que entender o seguinte, uma empresa que tem essa margem, você está achando que isso está frágil ou você está dizendo que ela não vai sustentar essa margem? Sim. Sei. Deixa eu te oferecer, assim, essa resposta, eu não vou conseguir te dar completa. Então, só vou devolver uma parte dela, né? O que você prefere? Você prefere ser a Coca-Cola e ter que vender para o Carrefour,
para o Pão de Açúcar e para mais 3 grandes supermercados? Ou você prefere ter 1 milhão de clientes? Where is the power of o power no Five Forces lá? Onde é que está mais a minha força? Ainda não se vê, com todo respeito, ainda não se vê um produto sendo vendido sozinho na linha, nenhuma linha de cosmético como se vê numa Coca-Cola. É um produto que não tem como se comparar, assim. E você está falando de um brand equity da maior empresa, da empresa de maior brand equity do mundo. Hoje é o Google, mas há muitos anos atrás foi a Coca-Cola. É engraçado falar isso, até porque se a gente for falar de branding mesmo, tem mais uma operação que é interessante. Por mais que você tenha resultado extremamente expressivo, você não faz crescimento inorgânico. É outro motivo porque eu acho que o próprio business plan já é arriscado. Ou seja, se a Natura se visse confortável com os números mesmo, por que ela não faria outros crescimentos inorgânicos como faz a Coca? Então, aí a gente vai entrar numa outra linha de raciocínio, só para entender risco versus frame que resolveria o case study. Não sei se faz sentido para você. Eu acho que faz sentido. De novo, a gente não vai... Eu adoro essa conversa, eu acho que esse diálogo, essa troca, eu acho uma delícia ela. Eu tenho medo só de tomar o tempo do resto aqui, mas eu só vou fazer o meu ponto para você. Eu entendi o que você falou do brand equity da Coca-Cola. O que eu estou te falando é o seguinte, experiência, né? Eu consigo, vendendo para 1 milhão de consultoras, o meu poder sobre esse meu canal é muito maior do que o poder que eu tenho hoje com o Cassino, que eu tenho com o Carrefour. Né? A minha inadimplência, eu não sei o número de hoje, porque eu não estou mais na operação, mas quando eu estava lá 5 anos atrás, e não deve ter mudado muito, a minha inadimplência é 1,3%. É muito baixa, inadimplência. Né? Por quê? Porque ela está, exatamente na questão de risco, ela está extremamente pulverizada. Eu nunca me esqueço quando a minha maior consultora estava me devendo, e ela falou assim, ela me ligou. Era a minha maior consultora, the biggest one, number one. Pedro, ia ter estratégia de venda de estojos de mães. Ela falou, me libera o crédito. Eu falei assim, eu não lembro mais o nome dela. Eu falei assim, Fulaninha, aquele maré preto que está lá na rua não é seu? Ela falou, leva lá, vai na cidade, vende ele, me paga, que eu deixo você passar pedido. Foi o que ela fez. Você não fala isso para o Cassino. Né? Então, é só para você entender. Sabe por que eu falo isso? Porque essas perguntas que você está me fazendo, quando eu fiz o roadshow, eu ouvi milhares delas. Né? E essa é uma delas. Assim, você vender para 1 milhão de pessoas é muito menos risco você ter 1 milhão de canais do que você ter um canal concentrado. Mas eu acho que você colocou um monte de perguntas que eu não vou nem lembrar. Se esse assunto for do interesse do resto, se vocês quiserem prolongar, eu posso prolongar. Se não, eu de verdade, eu gostaria de poder ter essa conversa com você, estressar mais esses pontos, porque no mínimo eu vou aprender um pouco mais. Obrigado. Mais uma vez, Pedro, obrigado pela ótima palestra, esclarecedora, um pouco de vida, um pouco de profissão, um pouco de tudo aí, de que traz a curiosidade, como dele aí, do aluno, mostra a qualidade dos alunos da Fundação, que ou ele decorou a pergunta ou ele fez um bruto dever de casa, hein? Mas a pergunta você pode encaminhar para a Aline ou para mim, eu passo para o Pedro depois e ele responde, marca o almoço, vê quem vai pagar o almoço aí. Provavelmente ele, que vai ser um prazer. Mais uma vez, Pedro, muito obrigado pela troca de experiências, que eu acho que é assim que a gente começa a aprender mais, trazer pessoas como você, eu acho que ensina muito mais do que um mero... Claro que um professor da parte acadêmica não tem, tem muita importância porque tem a teoria, mas o dia a dia da fábrica, o aprendizado, o que você passou, seja na estratégia de velejador, de ter que aturar sapo, dos 7 colegas, 6 colegas lá, estratégia, isso tudo é um
gigantesco aprendizado que você passou aí para todo mundo, e a curiosidade, sempre ouvir o presidente do Instituto Natura, que está muito focado na parte de educação, e a Natura como um todo está muito voltado, que a gente vê a Natura, eu, infelizmente, ou felizmente, não sei, não sou um grande consumidor de cosmético, mas a gente pensa em Natura mais do que pensar em produto de, eu acho que hoje em dia, mais que pensar em produto de beleza, talvez, como tem Boticário e tantos outros, mas a gente sempre está atrelado à sustentabilidade, à marca Ecos, e que pensa no Brasil melhor, ou pensa numa natureza menos ruim, digamos assim. Pedro, muito obrigado em nome da Fundação, em nome de todos os alunos e todos os presentes aqui.